Olá a todos e todas, está no ar mais um programa Propágina Digital aqui na TV Cultura. Esse programa que é um reforço a mais para você que está se preparando para o Enem 2018. Então, fique esperto, fique ligado, porque hoje nós vamos ter duas matérias. A primeira é matemática com o professor Edson Lobo. Ele vai falar para a gente sobre geometria plana e depois geometria espacial. Para encerrar, o professor de Geografia, Eliomar de Almeida, vai falar da classificação do relevo brasileiro. Então tenham todos uma ótima aula. Olá, galera. Bem, o que a gente vai estar trabalhando hoje é matemática e suas tecnologias, tá ok? Olha aqui na tela. Bem, a gente vai estar trabalhando a área de competência 2. O que diz a área de competência 2? Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Dentro dessa competência, a gente vai trabalhar duas habilidades, a habilidade 7 e a habilidade 8. O que diz a habilidade 7? Identificar características de figuras planas ou espaciais. O que diz a habilidade 8? Resolver situações, problemas que envolvam conhecimento geométrico de espaço e forma. Bem, a gente vai começando logo resolvendo um item que caiu ano passado no Enem. Tá legal? O que diz esse item aqui? Ó, o pivô central é um sistema de irrigação muito utilizado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical, que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostra as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Bem, então essa aqui é a imagem que veio. Eu tenho aqui uma situação em que eu tenho uma visão aérea, uma visão de cima, das torres se movimentando. Elas fazem um movimento circular, tá legal? Então, aqui eu tenho, continuando a questão. O pivô de 3 torres, tá aqui, voltando aqui, olha. Eu tenho a torre 1, a torre 2 e a torre 3. A torre 1, ela está mais próximo da base. Ela faz uma circunferência menor. A torre 2, ele faz um trajeto circular, só que é um pouquinho maior porque ela está um pouco mais afastada da base. E a torre 3 é a que está mais longe. Então, a trajetória dela é uma circunferência maior ainda. Tá legal? Continuando aqui. Será instalado em uma fazenda, sendo que a distância entre torres consecutivas, bem como a base, da base até a torre 1, são iguais a 50 metros. Ou seja, essa distância aqui da base até a torre 1 é 50 metros. A distância da torre 1 até a torre 2 também é de 50 metros. E a distância da torre 2 até a torre 3 também é de 50 metros. Isso que está me dizendo o texto, certo? Continuando aqui, olha para cá. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Então, a volta completa do pivô tem que ser em 25 horas. Só que ele ajusta a velocidade. Eu quis trazer essa questão, porque essa questão, além da matemática, ela envolve um conceito físico, que é velocidade média. E a gente vai daqui a pouco dar uma olhada nisso. Ele diz aqui, ó, use 3 como aproximação para π. Então, onde apareceu π, eu vou usar o 3, certo? Para atingir seu objetivo, a velocidade da torre 1, da torre 2 e da torre 3 devem ser em metros por hora de... Então, inicialmente da torre 1, eu vou calcular da torre 1, a velocidade da torre 1. Depois, eu vou calcular a velocidade da torre 2 e, posteriormente, da torre 3, certo? Então, vamos para cá. Antes da gente fazer o cálculo, vamos relembrar alguns conceitos que a gente vai precisar usar nessa questão. Primeiro, o comprimento de uma circunferência, certo? Toda circunferência, ela tem um centro, certo? E tem um raio. O que é o raio? O raio é a distância que vai do centro até a circunferência. Aí eu tenho aqui, se eu cortar essa circunferência e esticar ela, o que vai acontecer? Ela vai ter um comprimento que eu chamei de C. E a fórmula para calcular esse comprimento é dada por 2 vezes o π vezes o raio, certo? Então, o que a gente tem aqui? E a velocidade média? Eu vou precisar desse raciocínio para resolver essa questão. Então, a velocidade média é dada como? A velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço. Tá legal? Esses dois conceitos vão ser suficientes para a gente resolver essa questão. Então, vamos lá para a questão. A imagem que eu tenho é essa aqui, ó. Eu tenho a base e a torre 1. Eu vou trabalhar primeiramente com
o círculo menor. Esse círculozinho aqui, eu vou destacar ele para cá, ó, e vou trabalhar com ele. Essa torre 1, ela faz uma trajetória circular. Então, o que eu tenho aqui nessa trajetória? Eu tenho que o raio é de 50 metros, porque ele diz no texto que a distância da base até a torre 1 é de 50 metros. Então, o raio é de 50 metros. Outra coisa que ele diz aqui é que essa trajetória ela é feita em 25 horas. Então, o tempo que ele vai gastar para fazer essa trajetória é de 25 horas. Só que o que é que eu tenho? Eu tenho que o espaço que essa torre 1 vai percorrer é exatamente o comprimento da circunferência, que eu chamei de comprimento C1. Certo? Esse comprimento é calculado por 2 vezes o π vezes o raio. Então, o π, ele me disse para substituir por 3, e o raio, eu sei, o raio é 50 metros. Então, faço uma multiplicaçãozinha simples, e eu vou ter que esse espaço percorrido é 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 50 dá 300. Então, esse espaço percorrido é de 300 metros. Só que eu não quero o espaço percorrido, eu quero a velocidade dessa torre. O que não muda aqui? A velocidade é o espaço percorrido, que é de 300 metros, dividido pelo tempo que eu gasto para percorrer esse espaço, que ele já me disse que é de 25 horas. Então, quando eu divido 300 por 25, são quanto? 12 metros por hora. Então, a velocidade da torre 1 é de 12 metros por hora, certo? Então, já calculei a velocidade da torre 1. Só que eu preciso saber a velocidade da torre 2. Então, para a torre 2, o que nós temos? A distância da base até a torre 2 é de 100 metros. Por quê? É 50 da base até a torre 1 e mais 50 da torre 1 até a torre 2. Então, o raio dessa circunferência aqui, da segunda circunferência, ela é de 100 metros. Se esse raio é de 100 metros e o tempo não muda, porque ele diz que todas as torres vão percorrer em 25 horas, então o que eu tenho aí? Então, de novo, o espaço percorrido pela torre 2 agora vai ser o comprimento da circunferência 2, da segunda circunferência. O que muda da circunferência 2 para a circunferência 1? Exatamente o raio. O raio aqui é 100, o raio aqui era 50. Então, eu só faço substituir 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 100. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 100 dá 600. Então, o espaço que a torre 2 vai percorrer é de 600 metros, certo? Mas eu quero a velocidade. Mas a velocidade não é o espaço pelo tempo. Então, se a velocidade é o espaço pelo tempo, o espaço que eu percorri na torre 2 é de 600 metros. E o tempo que ele vai gastar de 25 horas, quando eu divido 600 por 25, eu tenho uma velocidade de 24 metros por hora. Eu já tenho a velocidade da torre 1, que é de 12 metros por hora. Eu tenho a velocidade da torre 2, que é de 24 metros por hora. Falta eu calcular a velocidade da torre 3. Então, vamos lá. Para a torre 3, o que muda para a torre 3? Aqui é 50, 50 e 50. Então, esse raio da torre 3, ele passa a ser de 150 metros, certo? O tempo não muda, porque ela tem que percorrer esse espaço exatamente em 25 horas. Então, vamos calcular qual é o espaço percorrido pela torre 3. O que eu tenho aqui? O espaço percorrido pela torre 3 é exatamente o comprimento da circunferência 3, da circunferência maior. Que para a primeira e para a segunda só muda o raio, que agora é de 150. Então, o comprimento é dado por 2 vezes o π, que é 3, que ele me disse para usar 3, vezes 150. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 150 dá 900. Então, o espaço percorrido pela torre 3 é de 900 metros, mas eu quero a velocidade. Então, a velocidade da torre 3 é 900 dividido pelo tempo, que não mudou, o tempo é 25. 900 dividido por 25 dá 36. Então, o que eu tenho aqui? Que a velocidade da torre 1 é 12, a velocidade da torre 2 é 24 e a velocidade da torre 3 é 36 metros por hora. Então, olhando aqui as alternativas, a única alternativa que tem 12 como a velocidade para a torre 1, 24 para a torre 2 e 36 para a torre 3, é a alternativa letra A. Então, esse item aqui, a alternativa certa é a letra A. Mas vamos fazer uma análise bem aqui, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Olha só, o que eu reparei, a torre 1, ela tem uma circunferência menor, então a velocidade dela é menor, porque o tempo não muda, 25, 25, 25, certo? Então, se ela tem a velocidade menor de 12, vamos para as alternativas. Poderia pensar assim, ó. A única que tem 12 como alternativas são a letra A e a letra B. As outras não têm 12 como possíveis valores de velocidade. Só que como 12 é a menor velocidade,
Só o fato de eu descobrir a velocidade da primeira torre, eu já mataria a questão. A questão é a alternativa a letra A, porque ela é a única que 12 é a menor velocidade das três. Tá ok? Bem, então vamos lá. Um segundo item também que caiu no Enem do ano passado. Vamos dar uma lida, vamos dar uma olhada que também vai ter algumas peculiaridades para esse item. Eu coloquei eles para a gente fazer uma análise legal sobre ele, tá? Bora dar uma lida aqui. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros. Se o melão tem 10 centímetros, então o que acontece? O raio desse melão vai ser de 5 centímetros, certo? O qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da secção circular do corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Então, olha só, olhando assim parece complicado, mas para a gente resolver essa questão aqui, basta a gente saber o teorema de Pitágoras. É isso que resolve, bem simples, né? Só relembrando aqui, o que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, eu tenho em um triângulo retângulo, ele tem 3 lados. Quais são os 3 lados? O lado A, que é chamado de hipotenusa, e os outros 2 lados são chamados de catetos. Tá legal? E o teorema de Pitágoras reza que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então eu tenho aqui. E outra, eu só quero que vocês lembrem aqui de 2 triângulozinhos que são muito utilizados nas provinhas do Enem. O que acontece? É que o menor triângulo pitagórico com números inteiros é exatamente esse aqui, o triângulo 3, 4, 5. Então, nesse triângulo aqui, quando a hipotenusa é 5 e um dos catetos é 3, o outro cateto só pode ser 4. Outro triângulo também muito usado é esse aqui, ó, o 5, 12 e 13. Então, esses triângulos é bom que você conheça, que ele facilita e agiliza muito a tua resolução. Então, voltando para cá para a nossa questão, o que a gente tem aqui, ó? Bem aqui, essa distância do O até o ponto B, esse é o raio do melão. Esse raio ele me deu, que é de 5. Essa distância aqui, esse raio aqui, ó, daqui para cá, é o raio da secção, que ele me disse que é 3. Então, aqui eu tenho, ó, essa distância daqui para cá, do O até o ponto A, eu não sei quanto é, eu vou chamar de X. Eu tenho aí um triângulozinho retângulo, certo? Vou destacar ele para cá. Olha que triângulo é esse. É o triângulo 3, 5, 3, então o X só pode ser quanto? Só pode ser 4. Pelo menor triângulo pitagórico que nós temos, é o triângulo 3, 4 e 5. Então, com isso aí, eu preciso agora calcular essa distância daqui para cá, do O até o H. Só que o que eu já sei, eu vou pegar aqui, ó, a parte de cima é o Xzinho e a parte de baixo é o H, que é exatamente o que eu quero, certo? E quanto é essa distância de lá de cima do X até o H? Exatamente 5, que é o raio do melão. Então, o que eu posso concluir com isso aí? Que a soma de X mais H vai ser igual a 5. Mas olha, o X eu já sei quanto é, não sei? O X vale 4. Se o X vale 4, então 4 mais H tem que dar 5. Qual é o número que eu somo com 4 que vai dar 5? Claro, só pode ser 1. Então, a altura que eu estou querendo, a altura H que eu estou querendo, é exatamente igual a 1. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá ok? Então, a alternativa que ele está pedindo, ó, a calota do melão numa altura H em centímetros é igual a 1 centímetro. Tá legal? Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado vocês. E daqui a pouco a gente volta para ver uma aula de geometria espacial. Tá ok? Olá, galera. Bem, voltando agora, só que a gente vai estar trabalhando geometria espacial, tá ok? Bem, olhando para cá para a tela, o que a gente tem? A gente vai trabalhar a mesma competência, só que agora trabalhar na parte de espacial, tá? Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é os poliedros. Eu tenho 2 tipos de poliedro, o poliedro côncavo e o poliedro convexo. Qual é a diferença? No poliedro côncavo, se eu prolongar um dos lados, uma das faces, ela corta o poliedro. E no poliedro convexo isso não acontece. Qualquer face que eu prolongue, ela não vai cortar o poliedro, certo? Essa é uma característica básica.
A gente vai iniciar com a relação de Euler. O que diz a relação de Euler? Bem, mas antes da gente chegar na relação de Euler, a gente precisa conhecer alguns entes do poliedro. Primeira coisa, o que são arestas? Aqui, nesse meu poliedro que eu deixei bem aqui, as arestas são as linhas. Vamos ver quantas arestas tem. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 4 arestas verticais, eu tenho mais 4 arestas horizontais e tenho 4 arestas na diagonal. Então, 4, 4 e 4, eu tenho 12 arestas, certo? E vamos ver os vértices. O que são os vértices? São os cantinhos, os pontos onde as arestas se encontram, esses pontinhos bem aqui. Vamos ver quantos pontinhos tem aí, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. Então, eu tenho 8 vértices, tá legal? E eu tenho aqui, o que são as faces? As faces seriam as paredes, seriam os polígonos que constituem o meu poliedro. Tá legal? Olha aqui, eu tenho essa parede lá de trás, uma. Eu tenho essa outra aqui da frente, 2. Eu tenho essa aqui da base, 3. Eu tenho essa daqui de cima, 4. Eu tenho as 2 laterais, 5 e 6. Então, eu tenho aqui 6 faces. Então, olha só. Eu tenho 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. E o que Euler percebeu? Olha só, ele somou 8 mais 6, a quantidade de vértices, somado com a quantidade de faces, deu 14. E a de arestas eram 12. Então, ele percebeu isso aqui. Em um poliedro convexo, a soma dos números de vértices com o número de faces é sempre 2 unidades a mais, 2 unidades maior do que o número de arestas, tá legal? Então, formulando isso, fica assim, ó. Se eu chamar de A o número de arestas, V o número de vértices e F o número de faces, então o que Euler me disse? Que o número de vértices somado com o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, tá legal? Bem, então, e o que é um prisma? Vamos falar aqui dos prismas. Eu tenho esse prisma aqui, olha só. Definição de prisma. Ele tem 2 bases que são poligonais, pode ser qualquer polígono. E essas bases, elas são congruentes, são iguaizinhas, têm o mesmo formato. E além disso, elas são paralelas. As bases superior e inferior são paralelas. Aqui eu tenho um prisma que a base é um triângulo. Eu tenho outro prisma aqui que as 2 bases são quadriláteros. Eu tenho outro prisma aqui que as bases são pentágonos. E eu tenho outro prisma aqui que as bases são hexágonos. Mas não esquece, as bases são o quê? Além de serem iguais, elas são paralelas. Tá legal? Bem, bora aqui. Do grego, só para a gente relembrar, fazer a nomenclatura dos prismas, o que eu tenho aqui? Algumas nomenclaturas do grego. O que a gente diz aqui no grego? O grego nos diz que a palavra tetra quer dizer 4. Né? O Brasil tetracampeão, quer dizer que ele foi 4 vezes campeão. O Brasil foi pentacampeão, então ele ganhou 5 títulos. E o Brasil está atrás do hexa, quer dizer 6. Hepta, 7. Octa, 8. Enea, 9. Deca, 10. E cosa, 20. Tá legal? E a palavra edro quer dizer face. Face. Então, um poliedro que tem 4 faces é chamado de tetraedro. Um poliedro que tem 5 faces é chamado de pentaedro. E assim vai. Tá ok? O número de faces dos prismas e seus nomes. Bora lá. Então, esse prisma aqui, ele tem quantas faces? Ele tem 5 faces. Como é que eu conto a quantidade de faces de um prisma? É muito simples. Presta atenção. A base dele não é triangular. A triangular tem 3 lados. Eu só posso somar com 2. 3 mais 2 dá 5. Então, ele tem 5 faces. Vamos ver o próximo aqui? Olha aqui. O nome dele, como ele tem 5 faces, o nome dele é pentaedro. Tá ok? Ou então, se eu quiser usar a nomenclatura de prisma, eu uso como? Prisma triangular. Quando eu vou usar a nomenclatura prisma, eu olho para a base. A base é um triângulo, então é um prisma triangular. Tá legal? Esse outro aqui, ó, a base dele é um quadrilátero. Quadrilátero. Se eu quero saber quantas faces ele tem, eu somo com 2. 4 mais 2 dá 6. Então, ele tem 6 faces. Se ele tem 6 faces, lembra lá, 6, qual é o prefixo grego para 6? É chamado hexa. Então, ele é um hexaedro. Edro é face. Então, o nome dele é hexaedro. Ou, se eu quisesse usar a nomenclatura de prisma, ele pode ser um prisma quadrangular. Por que quadrangular? Porque a base dele é um quadrilátero, certo? Então, ele é um prisma quadrangular. Esse aqui,
Olha, a base dele tem quantos lados? 5, é um pentágono. Se eu quero saber quantas faces ele tem, eu somo com 2. 5 mais 2, 7. Então ele tem 7 faces. Se é 7 faces, o nome dele é heptaedro. Tá legal? E se eu quero usar a nomenclatura de prisma, fica um prisma pentagonal, porque a base dele é um pentágono, tá? E o último aqui que a gente vai pegar como exemplo, ele tem 8 faces, a base dele tem 6 lados, então ele tem 8 faces. O nome dele é octaedro ou prisma hexagonal. Hexagonal porque a base dele é um hexágono, tá legal? E o que é uma pirâmide? Trouxe a pirâmide e o prisma porque eles têm algumas particularidades parecidas. Na pirâmide, o que que a gente tem aqui, ó? As pirâmides, repara só, que a base dela também são polígonos, mas só tem um polígono na base, certo? Aqui. E as arestas laterais, elas convergem para o mesmo ponto. Esse ponto aqui são chamados de vértices da pirâmide, tá legal? Aqui a pirâmide, a base é um triângulo, aqui a pirâmide, a base é um quadrilátero, aqui a base é um pentágono e a base é um hexágono, tá legal? Então, olha só. E o número de faces da pirâmide? Quantas faces tem essa pirâmide aqui? Bem, lembra dos prismas? Os prismas eu olho para a base e somo com 2. Se for pirâmide, eu olho para a base e somo com 1. Eu tenho aqui, ó, a base da pirâmide é triangular. Se ela é triangular, quantas faces ela vai ter? Triangular 3, como é uma pirâmide, eu somo com 1. Então, ela vai ter 4 faces, certo? Se é 4 faces, a outra aqui é quadrangular, a base. Então, eu vou somar com 1. Quadrangular, 4. E somado com 1 vai ter 5. 5 faces. E o outro, olha, pentagonal. Pentagonal, 5. Eu somo com 1, ela vai ter 6 faces. E aqui, a base hexagonal, ou hexagonal, como queiram chamar, eu somo com 1, ela vai ter 7 faces. Tá legal? E o nome desse cara aqui, se tem 4 faces, é o quê? Tetra é 4. Tetraedro. Tem 4 faces. Certo? Esse aqui é o pentaedro, tem 5 faces, pentaedro. Esse aqui, 6 faces, hexaedro. E aqui, 7 faces, heptaedro. Tá legal? Mas se eu quero chamar pelo nome de pirâmide, como é que ela fica aqui? Pirâmide, eu olho a base. A base não é um triângulo, então é pirâmide triangular. Essa aqui, ó, é uma pirâmide, só que a base dela é um quadrilátero. Então é uma base, é uma pirâmide quadrangular. Tá legal? Aqui, essa minha pirâmide, ela tem como base um pentágono. Então, é uma pirâmide pentagonal. E a outra é uma pirâmide hexagonal. Tá legal? Bem, então vamos para um item do Enem. Esse item caiu no Enem em 2016. A gente vai dar uma lida e a gente vai fazer umas análises e resolver elas. E procurar quais são os assuntos que, ele está abordando nesse item. Bora lá. Um lapidador recebeu um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Tá aqui essa pirâmidezinha. Tá parecida com aquela nossa, mas está de cabeça para baixo. Mas isso é o de menos, tá? Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Fez aqui, ó, os 4 cortes, tá ok? Depois de efetuar os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica, certo? É um poliedro, cujos números de faces, olha só a ordem, número de faces, então o primeiro número é o número de faces, o número de arestas, o segundo número é o número de arestas, e o número de vértices são, respectivamente, iguais a. Então, eu vou analisar para ver qual é a alternativa correta. O que é que a gente tem aqui? Então, a solução. Eu tenho aqui, essa é a pedra bruta que ele me deu. Quando o cara, sim, um detalhe. O que é que a gente tem aqui? Quantas faces tem esse, não é uma pirâmide, quantas faces ela vai ter? Se a base é um quadrilátero, 4 lados. Eu somo com 1, ela vai ter quanto? 5 faces. Então, essa pirâmide tem 5 faces. Quando ele me der, ele corta aqui os 4 cantinhos. Quando ele cortar, ele vai ter esse formato aqui, esse poliedro, certo? Então, bora aqui. Eu não posso esquecer que ele quer nessa ordem, número de faces, aresta e vértices, tá? São respectivamente, então ele quer nessa ordem. Tá aqui a pedra bruta, tem 5 faces. Quando eu corto ela, vamos ver quantas faces ela tem. Quando eu cortei ela, ela tinha 5 faces anteriormente. Quando eu cortei ela, ela ganhou mais 4 faces triangulares. Então, olha só, ela tinha 5 faces, agora são mais 4 faces novas. Então,
5 mais 4, ela vai ter quanto? 9 faces. 9 faces. Bem, se eu tenho 9 faces, vamos olhar os itens, desculpa, as alternativas aqui. As faces que tem 9, a letra A e a letra B. A letra C diz que as faces são 7 faces, a letra D diz que são 10 faces e a letra E diz que são 11 faces. Então, a letra C, D e E já estão fora de cogitação, não pode ser. Aí, o que eu vou analisar aqui? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho aqui, ó, na letra A, está me dizendo que são 20 arestas e na letra B, 24 arestas. Tudo bem, mas na letra A está me dizendo que são 13 vértices. E na letra B também são 13 vértices. Então, eu já sei que a quantidade de vértices é 13. A única coisa que eu preciso saber é a quantidade de arestas. Mas vamos só analisar para conferir esses vértices aí. Tá? Vértices, bora lá. Então, olha só. Cada face triangular aqui eu tenho 3 vértices, não é isso? Tá ok? Como são 4 faces triangulares aqui nos cantinhos, então é 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Seriam 12 vértices. Só que tem um vértice bem aqui, ó, que eu ainda não contei. Esse vértice aqui. Então, somando 12 mais 1, eu vou ter 13 vértices. Bateu, ó. São 13 vértices. Agora, vamos conferir a quantidade de arestas. Bem, eu tenho aqui, por Euler, o que diz a relação de Euler? Que a quantidade de faces somada com a quantidade de vértices é a mesma quantidade de arestas somada com 2. Então, essa é a relação de Euler, desculpa. Que a quantidade de vértices somado com a quantidade de faces vai ser a quantidade de arestas mais 2. A quantidade de vértices eu sei, são 13. A quantidade de faces são 9. Então, substituindo aí, o que eu tenho? 13 mais 9 é igual a A mais 2. Então, agora, olha só, 13 mais 9 dá 22, é igual a A mais 2. Passando o 2 para lá, 22 menos 2 dá quanto? 20. Então, eu tenho 20 arestas, certo? Então, olha só, a alternativa certa é a letra A, ok? Porque na letra A está me dizendo que são 9 faces, 20 arestas e 13 vértices. Tá legal? Bem, nós temos um outro item aqui para a gente estar trabalhando. Também é um item muito fácil, só quando a gente vê a figura, a gente se assusta. Isso aí é matemática, tem que ser difícil. E não é assim. Bora lá. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar a bocha, que são bolas feitas de um metal simétrico, que são bolas feitas de um material sintético de madeira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolim, que foram lançados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 e que tenha ficado encostada num bolim de raio 2, conforme ilustra a figura 2. Tá aqui, ó, a figura 2, aqui a bocha, que é a bola maior, e o bolim, que é uma bola menor. Tá legal? Aí ele me diz assim: considere o ponto C como o centro da bocha. C é o centro da bocha. E o ponto O como o centro do bolim. Ponto O é o centro do bolim. Sabe-se que A e B são os pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha. E que a distância entre A e B, essa distância daqui para cá, entre A e B, ele chamou de D. Nessas condições, qual a razão? A razão. Razão é a divisão entre o D e o raio do bolim. O raio do bolim é 2, que ele já me deu. Então, eu só preciso calcular o D, certo? Então, vamos calcular esse D aí. Mas antes disso, olha só, relembrando de novo o nosso famosíssimo Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, eu tenho aqui um exemplo. Se a hipotenusa é x e os catetos são 8 e 6, é só substituir. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que dá x ao quadrado é igual a 36 mais 64, que x ao quadrado é igual a 100, que está com potência, passa como raiz quadrada de 100 é 10. No meu exemplo aqui, só para a gente relembrar, o x deu 10. Bem, mas vamos aqui. Então, essa é a solução da questão. Eu tenho aqui a bocha e o bolim. O centro aqui, o raio da bocha é 5 e o raio do bolim é 2. E essa distância aqui, D, é o que eu estou querendo.
Mas olha só, essa distância do C até o O, eu não sei quanto é. Mas eu posso calcular ela, porque do C, esse pedaço aqui vale 5, que é exatamente o raio da bocha. E esse aqui é o raio do bolim. Então, do C até o O, concorda comigo que vai ser 5. Bem, e esse pedaço aqui, esse tamanho aqui, é justamente o tamanho de D, que é o que eu quero. Eu tenho aí esse triângulo, que é um triângulo retângulo. Mas eu tenho aqui, ó, esse valor daqui para cá vale 2. Como do C até o A, ele vale 5, então aqui só pode ser quanto? 3, certo? Vou destacar esse triângulo aí, ó. Ele para cá, e o que eu sei aí, ó? Que essa distância é 3, aqui a hipotenusa é 7, e a distância que eu estou querendo é D. Usando o teorema de Pitágoras, eu tenho que 7 ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, 7 ao quadrado é 49 e 3 ao quadrado é 9. Passando o 9 para lá, o que eu tenho? 49 menos 9 é igual a D ao quadrado. 49 menos 9 dá 40. Então, D ao quadrado é igual a 40. Como eu quero o D, eu vou passar essa potência como raiz. Olha, mas espera aí. A raiz de 40 eu não sei quanto é, porque não é exata. O que eu fiz? Fiz uma decomposiçãozinha aqui, muito fácil. 40, né? 4 vezes 10. Por que eu coloquei 4 vezes 10? Porque o 4, ele tem raiz quadrada exata. Se ele tem raiz quadrada exata, eu posso tirar ele da raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o D vai ser 2 raiz de 10. Não esquece, o que ele está querendo? A razão entre o D e o raio do bolinho. O D eu já achei, o raio do bolinho é 2. Pronto, então acabou a minha questão. É isso aqui que ele quer, ó. D sobre 2. Então, o D é 2 raiz de 10 sobre 2. Vai cancelar 2 com 2. Então, quanto é que dá essa razão aí? 10. Vamos ver qual é a alternativa. A alternativa correta é a letra E. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E até a próxima, gente. Fala, galerinha do estado do Pará, eu sou o professor Eliomar Almeida e a gente vai trabalhar hoje com a classificação do relevo. Mas antes de falarmos propriamente da classificação do relevo, nós vamos ver algumas características que permeiam o relevo brasileiro. Bom, o relevo brasileiro, ele forma-se em uma estrutura geológica composta por formações sedimentares, por estruturas cristalinas e estruturas vulcânicas. Nós temos um relevo antigo, né, que data do período terciário. E nós vamos ter o principal elemento modelador do relevo como sendo os elementos exógenos. Então, como nós não temos o tectonismo de placas na formação do relevo brasileiro, nós vamos ter um relevo que não há a formação de dobramentos modernos, em função de que o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. Então, isso daí vai te dar a ausência dos dobramentos modernos. E quando se fala de dobramentos modernos, leio como sendo cadeias montanhosas. Nós não temos cadeias montanhosas aqui no Brasil. E acompanha comigo aqui no quadro, na TV, para você analisar melhor essa informação que eu vou te passar. Bom, observando aqui, nós temos algumas características gerais, né? O relevo nada mais é do que a forma da crosta terrestre, ou seja, como nós vemos e como nós realizamos as nossas atividades econômicas. Observa que ele é resultado de forças endógenas, mas não no caso aqui do Brasil. Como eu te disse, nós não temos a formação de dobramentos modernos, em função de que nós não temos um movimento de placas tectônicas, em função do Brasil estar localizado no centro da placa sul-americana. Só lembrando uma coisinha, quando se fala do movimento tectônico, nós vamos ter 3 movimentos. O movimento convergente, que é o movimento em que as placas se chocam, o movimento divergente, que é o movimento que as placas se afastam, e o movimento conservante ou transformativo, que é o movimento em que as placas deslizam lateralmente. Os dois primeiros, o movimento convergente e o movimento divergente, eles podem provocar alterações na forma do relevo. Já o terceiro não. Mas como eu te disse que nós não temos esse tectonismo de placa impactando na formação do nosso relevo, então nós vamos ter principalmente os agentes exógenos como sendo elementos modeladores do nosso relevo. E acompanha novamente. São várias as formas do relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões. E nós vamos trabalhar com a classificação baseada em 3 autores, tá bom? Só que antes de vermos esses autores,
autores, vamos ver mais umas informações aqui. Olha, no Brasil predominam as seguintes formas: os planaltos, as planícies e as depressões. O Brasil tem 85% do seu território com altitudes modestas, tá bom? Não te esquece que nós não temos elevadas altitudes. Eu digo de maneira geral, não estou dizendo que nós não temos pontos ou picos altos no território nacional. E essa altitude modesta se deve em função de não termos a presença dos chamados dobramentos modernos, como eu acabei de te citar. Bom, então, quando se fala da classificação do relevo, nós levamos em consideração a chamada altitude. E a altitude nada mais é do que a medida levando em consideração o nível do mar, tá bom? Então, nós podemos ter uma altitude maior ou uma altitude menor, dependendo da unidade do relevo que nós queremos classificar. Acompanha novamente comigo. Bom, então, como eu te disse, nós vamos trabalhar a classificação do relevo brasileiro e vamos trabalhar sobre a ótica de 3 autores. O primeiro autor, Haroldo de Azevedo, o segundo autor, Aziz Abissaber, e o terceiro autor, Jurandir Rossi. Então, nós vamos ver o que cada um desses autores, ou a forma que cada um desses autores aqui utilizam para classificar o relevo brasileiro. Bom, então nós vamos seguir a ordem cronológica de estudo do relevo brasileiro. E o primeiro autor a classificar o nosso relevo foi justamente o Haroldo de Azevedo. Essa classificação aqui data da década de 40. E quando se fala da década de 40, nós vamos perceber que ainda não existia todo o conhecimento técnico capaz de embasar melhor o estudo do relevo brasileiro. Tanto que, nessa classificação do Haroldo de Azevedo, ele vai dizer que nós só temos 2 unidades de relevos, ou melhor, nós só temos 2 formas de relevo presente no nosso país. Ele vai dizer que nós temos a presença de planaltos e a presença de planícies. Bom, para o Haroldo de Azevedo, chama-se planalto qualquer forma do relevo que tem uma altitude acima de 200 metros. Então, se tem acima de 200 metros de altitude, você está diante de um planalto. Já as planícies são áreas que têm uma altitude abaixo de 200 metros. Então, observa que nessa classificação, o Haroldo de Azevedo vai utilizar a altimetria como elemento balizador do seu estudo. E ele diz que nós só temos o quê? 2 formas do relevo. A primeira são os planaltos, que qualquer forma do relevo que tenha acima de 200 metros, você está diante de um planalto. Já abaixo de 200 metros, você está o quê? Diante de uma planície. E volta novamente para cá. Segundo o Haroldo de Azevedo, nós temos 8 unidades do relevo brasileiro, sendo que 51% do relevo brasileiro é formado por planaltos e 49% é formado por planícies. Então, segundo essa classificação, nós vamos ter o predomínio de planaltos na estrutura do relevo brasileiro, ou seja, nas formas do nosso relevo. Observa aqui o mapa comigo agora. Antes do mapa, só lembrando que a base do estudo do Haroldo de Azevedo é a altimetria, ou seja, ele vai levar a altitude como forma de classificar o relevo. Observa agora aqui o mapa comigo na tela. Como eu te disse, nós vamos ter o quê? 8 unidades do relevo. Se tu observares, tu tens o quê? O predomínio de planaltos na maior parte do território brasileiro, né? E você tem as planícies, a exemplo da planície amazônica, a planície costeira. Se nós formos pegar o estado do Pará, parte do estado do Pará vai ser cortado pela planície amazônica e parte pelo Planalto Central. Não te esquece de uma coisa, volta para mim. Não te esquece de uma coisa, eu te disse que nessa classificação o elemento que vai balizar o estudo do Haroldo de Azevedo é apenas a altimetria. Ele diz que nós só temos o quê? 2 formas de relevo. A primeira é chamada de planaltos e a segunda é chamada de planície. Para o Haroldo de Azevedo, o território brasileiro é formado em 51% do seu território por planaltos e 41% por planícies. Não te esquece também que o elemento balizador é a altimetria. Bom, então o outro autor, Aziz Abissaber, vai se apropriar do conhecimento do Haroldo de Azevedo, mas vai aperfeiçoar esse conhecimento. Ele vai convergir também para aquilo que o Haroldo de Azevedo determinou como sendo marca da forma do relevo brasileiro. Observa aqui que a primeira coisa que ele vai fazer é descartar a altimetria,
mas ele vai o quê? Dizer que nós só temos duas formas também. Nós temos os planaltos e temos as planícies. Só que é o seguinte, ele vai te dizer o que é um planalto, assim como o Haroldo de Azevedo. Lembre-se que o Haroldo de Azevedo disse o seguinte, que planalto é acima de 200 e planície abaixo de 200. Agora aqui, o Abissab já vai dizer o seguinte, planalto é uma superfície aplanada, onde a erosão predomina sobre a sedimentação. Tem uma falhinha bem aqui, tá bom? Aqui é sedimentação. Então, olha só, presta atenção no que eu te falei. Planaltos, tu vais ter o quê? O predomínio da erosão. Ou seja, como eu tenho uma parte mais alta, ele te disse que é uma superfície mais ou menos aplanada, e nessa superfície aplanada você vai ter o processo erosivo desgastando esse planalto. E uma outra coisa, a planície já vai ser uma área em que o processo de sedimentação supera a erosão. Então, preste atenção numa coisinha aqui. Bom, o Aziz Abissab já vai utilizar o processo de desgaste e o processo de sedimentação como sendo os elementos determinantes da classificação do relevo brasileiro. Então, para o Abissab, em um planalto vai haver o predomínio do processo de erosão, em detrimento da sedimentação. Já nas planícies vai ocorrer o processo de sedimentação em detrimento do processo de erosão. Então, observa que ele também diz que nós só temos o quê? Duas formas do relevo. Observa comigo aqui novamente no quadrozinho. Bom, segundo o autor, o Brasil já apresenta 10 unidades do relevo. Observa que o primeiro autor dizia que nós só tínhamos 8 unidades, né? Esse autor aqui, chamado de Aziz Abissab, diz que nós já temos 10 unidades do relevo, sendo que dessas 10 unidades, 7 serão planaltos, que vai corresponder a 75% do relevo brasileiro, e 3 são planícies, correspondendo somente a 25% do território nacional. Então, dá para tu perceberes que eles convergem para a ideia de que só tem o quê? Duas formas do relevo, né? De um lado, você utiliza a altimetria e aqui você já vai utilizar o quê? O processo de erosão e o processo de sedimentação. Então, ele vai utilizar como elemento balizador do seu estudo a fotogrametria, tá bom? E aqui nós temos o mapa produzido pelo Abissab, né? Observa que a maior parte do território também é formado por planaltos, né? Como eu te disse, você tem 7 unidades de planaltos que corresponde a 75% do território nacional. Bom, então deu para tu perceberes que os dois autores têm ideias que convergem, né? Falaram que nós só temos no Brasil planaltos e planícies. A diferença é na forma de elencar o seu objeto de estudo. O primeiro utiliza a altimetria, o segundo já utiliza a fotogrametria como meio de balizar o seu estudo. O terceiro autor é chamado de Jurandir Rossi, né? Um autor que vai estudar os dois anteriores, né? O Jurandir Rossi vai beber na fonte do conhecimento produzido pelo Haroldo e pelo Abissab, mas ele já vai ter um equipamento, ou já vai ter dados em função de avanços tecnológicos capazes de dar uma classificação mais precisa para o território brasileiro. Primeiro que essa classificação aqui é uma classificação já da década de 80, final da década de 80, utiliza-se principalmente o conhecimento produzido pelo projeto Radan Brasil. Assim como os dois anteriores, o Jurandir Rossi vai dizer o que é um planalto e também o que é uma planície, só que ele vai apresentar uma forma nova do relevo. Ele vai dizer que aqui no Brasil não existe somente planaltos e planícies, como os dois anteriores disseram. Ele vai dizer que aqui no Brasil nós temos uma terceira forma, que são as planícies. Bom, e o Jurandir Rossi vai dizer o seguinte, que planaltos é toda a superfície acima de 300 metros, em que o processo erosivo supera o processo de sedimentação. Então, se tu observares, essa definição casa com as duas definições anteriores. O primeiro, o Haroldo de Azevedo, utilizava a altimetria. O Abissab já utilizava o quê? O processo de erosão e o processo de sedimentação. Então, observa que ele casa o estudo dos dois e vai dizer assim, planície é uma superfície plana,
com altitude inferior a 100 metros, em que a sedimentação supera a erosão. Mas ele vai dizer que aqui no Brasil nós não temos somente essas duas unidades. Nós temos uma terceira forma do relevo, que são as chamadas depressões. E ele te diz o que são depressões. Para o Jurandir Rossi, depressões são áreas de relevo levemente aplanada e rebaixada em relação às áreas do seu entorno, em sua volta, onde há ação tanto da erosão quanto da sedimentação. Então, observa que na depressão você tem tanto o processo erosivo como o processo de sedimentação. Mas para o Jurandir Rossi vai predominar o processo erosivo. Então, a novidade nesse estudo apresentado pelo Jurandir Rossi é que ele vai dizer que no Brasil não existe somente planaltos e planícies como os dois anteriores. Ele vai te dizer que nós já temos o quê? Depressões. Bom, e o Jurandir Rossi vai dizer que aqui no Brasil nós temos 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Se você comparar esse estudo com os anteriores, que nos anteriores não falavam na existência de depressões, tu vais perceber que ele já mostra o quê? A existência de 11 depressões. Ou seja, para ele você vai ter o quê? O predomínio de planaltos e depressões. Bom, o Jurandir Rossi utilizou critérios para balizar o seu estudo. E o seu estudo foi balizado em 3 critérios. Primeiro, um critério morfoestrutural. Segundo o Rossi, essa morfoestrutura daria a forma do relevo como resultante da estrutura geológica. Lembra do movimento tectônico que eu te falei lá no início? Então, isso daqui pode te dar uma morfoestrutura do relevo. Por isso que nós não temos os dobramentos modernos, porque nós não tivemos o quê? As forças endógenas de formação do relevo brasileiro. Nós vamos ter também um critério morfoclimático, ele vai te dizer que a forma do relevo é resultante do clima, e nós vamos ter uma morfoestrutura, que é a forma do relevo é resultante da ação dos agentes externos ao longo do tempo. Então, volta aqui para mim, só para a gente ficar organizando melhor o nosso conhecimento. Bom, eu te mostrei que 3 autores classificaram o relevo brasileiro. O primeiro autor, Haroldo de Azevedo, que diz que nós só temos 2 formas do relevo, que são planaltos e planícies. Ele utiliza a altimetria como elemento balizador do seu estudo. O segundo autor é chamado de Aziz Abissabeh, que vai utilizar o processo de erosão e o processo de sedimentação como balizador do seu estudo. E ele também vai convergir, assim como Haroldo de Azevedo, dizendo que nós só temos 2 formas do relevo. O terceiro autor, que já vai apresentar algo novo no território brasileiro, vai ser o Jurandir Rossi, que vai dizer que no Brasil nós temos a presença também de depressões que não era apresentada nos outros autores. Então, se tu volta aqui para o mapa aqui, se tu observares nesse mapa aqui, você vai ter o quê? A presença de depressões, essa área em verde espalhada pelo território nacional. Você vai ter planícies, Percebe que a planície amazônica e costeira permanece, e você vai ter parte do território nacional sendo formado por planaltos, tá bom? Eu espero que todo mundo tenha compreendido as dicas que nós demos na aula de hoje. Valeu, te liga nas aulas do Propaz Enem, que ela será de fundamental importância para o seu processo de aprendizagem. Valeu e até a próxima.